Nós iniciamos hoje um curso de História da Igreja e a finalidade desse curso não é tanto ensinar os detalhes pequeninos da história da Igreja, mas nós estudarmos a história da Igreja nos primeiros séculos, conhecê-la e amá-la. Por quê? Porque existe uma tendência hoje em dia de as pessoas acharem que a Igreja começou há 40 anos atrás. Essa é a infelicidade. O Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, foi uma bênção para a Igreja, só que o problema é que, já dentro do concílio e depois dele, várias pessoas olharam para o concílio como se fosse uma ruptura. O que quer dizer ruptura? Quer dizer o seguinte, que existe a igreja pré-conciliar e a igreja pós-conciliar, como se fosse antes de Cristo, depois de Cristo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa ideia de que agora nós estamos começando algo de novo. Agora sim é que a igreja é como ela deveria ser, a partir de 1965, a partir do Concílio Vaticano II. A gente nota essa mentalidade de ruptura, essa mentalidade de que só é bom e só vale aquilo que vem depois de 65, em certas frases que a gente ouve por aí. A pessoa diz assim, ah não, isso é de antes do concílio, né? Já ouviram esse tipo de frase? Né? Não, isso é de antes do concílio, não vale. Se é de antes do concílio, não vale. Entendeu? Ora, esta frase, ela demonstra uma doença, não é? Uma doença espiritual que, se fosse uma pessoa humana, a gente chamaria isso de adolescência. Ou seja, o que é o adolescente? O adolescente, né, ele vive uma fase em que ele quer romper com as raízes dele. O adolescente não quer saber do pai e da mãe, não quer saber das origens, não quer saber de quem ele era na infância. Ele agora quer ser uma pessoa diferente. Então, qual é a mania do adolescente? É querer fazer tudo diferente só para mostrar que ele é ele. Já notaram isso? Então, se o pai e a mãe vão à igreja, o adolescente não quer ir. Se o pai e a mãe são ateus, ele se torna católico devoto. Entendeu? É interessante isso. É do contra. Ele quer mostrar que ele é ele, eu sou mais eu. Meu pai e minha mãe não gostam, aí é que eu vou gostar. Por quê? Porque é uma mentalidade de ruptura. O que é uma pessoa adulta equilibrada? Uma pessoa adulta equilibrada é uma pessoa que reconhece suas origens, né? Ou seja, ele chega a um ponto da vida dele que ele diz, olha, não é que o velho tinha razão, não é que a velha tinha razão. Ele perdoa o pai e a mãe dos seus defeitos e reconhece com gratidão que muita coisa que ele é hoje, ele deve ao pai e à mãe. Sem precisar fazer do pai e da mãe um herói, né? O adolescente é o oposto da criança. A criança, ela faz do pai e da mãe o herói. Papai e mamãe não tem defeito. O adolescente, papai e mamãe é puro defeito. Se vem deles é ruim. E uma pessoa adulta? A pessoa adulta é aquela que não trata mais o pai e a mãe como herói, reconheceu os defeitos do pai e da mãe, perdoou esses defeitos e assumiu aquilo que de bom recebeu do pai e recebeu da mãe. Estou usando essa comparação para que você entenda o quanto de mentalidade adolescente existe nessa coisa de querer ser original, querer ser diferente, né? Nós não queremos ser filhos de ninguém.
E é exatamente a mentalidade desta geração de 68. O que é que aconteceu em 1968? Vocês sabem? Mais especificamente, o pessoal chama de Maio de 68. Padre Paulo nasceu em novembro de 67. Portanto, eu não tenho culpa nenhuma. Eu era um bebê. O que aconteceu em maio de 68? Chuta, gente, vamos? Uma revolução estudantil, marxista, em boa parte dos países do Ocidente. Aqui no Brasil teve, mas foi meio que abafada porque nós estávamos na época do governo civil-militar, né? E isso daí foi abafado. Mas, no período de 68, na França, nos Estados Unidos, em todos os lugares, houve todo um levante de estudantes e depois surgiu também todo o fenômeno de protesto dos hippies, né? Início da década de 70, já ouviram falar de Woodstock? Woodstock foi uma reunião de jovens hippies revolucionários nos Estados Unidos, onde o negócio deles era sexo livre, bebidas alcoólicas, drogas pesadas, acabar com as coisas que vinham do passado. Então, essa mentalidade revolucionária, não é? Que se expressou em 68 e no movimento hippie. Nós iremos aprender, não na aula de hoje, mas nós iremos aprender que isso daqui faz parte de um movimento revolucionário marxista. Isso tem a ver com o marxismo, tá? Aquilo que os jovens fizeram e os hippies, etc., tudo isso é consequência de um projeto revolucionário marxista. Mas esse projeto revolucionário marxista se expressou dessa forma e nós podemos ver essa mania, esse malveso que existe hoje na sociedade, principalmente por parte das pessoas que são daquela geração. Então você faça os seus cálculos. Quem era jovem em 68, hoje está com quantos anos? Vamos supor que uma pessoa em 68 tivesse 20 anos, hoje ela está com 60. Não é? Então, nós estamos falando da geração que hoje governa o mundo. Nós estamos falando, né, da geração do presidente Bush, da geração do presidente Lula, da geração de boa parte dos nossos bispos. Essa geração aí. Eles, quando foram jovens, eram revoltados. Revoltados, não que eles pessoalmente fossem revoltados, não sei, aí depende de cada um, né? Você tem que estudar a biografia da pessoa para ver se ele foi revoltado. Mas digo, a geração foi revoltada. Tá? Então, quando você ouve, mesmo que a pessoa não tenha feito grandes estripulias quando era mais jovem, mas você ouve desse pessoal assim, isso é muito antigo. Isso daí é pré-conciliar. Isso daí é tradicionalismo. Você já começa a compreender que foi toda uma geração montada em cima de uma alergia daquilo que era antigo, daquilo que era tradicional, daquilo que vem da igreja. Agora, ao dar essas aulas de história da igreja, o que é que eu quero fazer? Com que vocês percebam que a igreja não precisa ser inventada. A igreja não foi fundada em 65.
A igreja já existe há 2000 anos. E se o Concílio Vaticano II tem algum valor, o valor dele está no fato de que ele é o 21º concílio ecumênico. Quer dizer que antes dele houve outros 20 concílios. E nós vamos estudar principalmente os primeiros concílios ecumênicos, vamos dedicar nesse curso de História da Igreja um tempinho para a gente estudar os concílios ecumênicos, para a gente compreender onde estão as nossas raízes, onde está a nossa identidade, de onde é que nós nascemos, ou seja, quem somos nós. Então, a finalidade desse estudo de história da igreja não é uma finalidade romântica. Romântico seria se nós fôssemos crianças e fôssemos olhar para esses primeiros séculos sem reconhecer nenhum defeito, sem reconhecer nenhum problema. Ah, que beleza, os primeiros séculos da igreja, era o paraíso na terra. Então a gente olha com romantismo para os primeiros séculos e diz, queremos ser igual. Não, quem faz isso é a criança, né? A criança olha para papai e para a mamãe e diz assim, ah, eu quero ser igual a papai quando eu crescer, né? Quero ser igual a mamãe quando eu crescer. Nós não estamos nessa fase. Nós. Somos filhos e temos gratidão para com os nossos pais, mas nós não somos iguais a eles. Então é necessário olhar para esses primeiros séculos para ver quem somos nós, de onde nós viemos. Não por romantismo, mas para nós sabermos continuar a Igreja de Cristo. Se nós queremos continuar a Igreja de Cristo, se nós queremos conservar a nossa fé, nós precisamos saber o que é que nós estamos querendo conservar. Agora, existe uma tendência na geração atual, os jovens atuais, eles quando querem ser mais conservadores, quando eles querem conservar a Igreja de Cristo, o que é que eles fazem? Eles vão, se eu me revolto contra meu pai, ou seja, é assim, meu pai foi hippie revolucionário. Onde é que eu vou buscar inspiração para me revoltar contra meu pai? Eu vou procurar inspiração no vovô. Entendeu? Então, o vovô era conservador, meu pai é revolucionário. Eu vou me revoltar contra meu pai, eu vou ser igual a vovô. Então, eu vou adotar o quê? A religião do vovô, a igreja do vovô. Então, a gente pega como parâmetro quem? A penúltima geração. Entenderam? Ou antepenúltima, depende da sua contagem. E essa é a tendência que a gente vê na igreja hoje em dia, esse tradicionalismo, não é? Quer voltar a quê? A igreja como ela era 50 anos atrás. Explico e aviso para vocês que o Padre Paulo não padece deste tradicionalismo. Eu não pretendo que a igreja volte a ser como ela era há 50 anos atrás. O que é que nós pretendemos com esta aula de história da igreja? Conhecer a igreja como ela era desde o seu início. Entender a identidade da igreja e conservar esta identidade no hoje. Qual é o meu hoje? O meu hoje é este mundo, que vive com internet, globalização, revoluções marxistas, pós-modernidade, nova era. Este é o meu mundo. Agora, eu irei ver como a igreja nascente, como é que a igreja, nos seus primeiros séculos, onde a identidade da igreja se vê com maior clareza, como é que a igreja reagiu a isso? Eu irei ver os primeiros concílios, eu irei ver os padres da igreja. Por romantismo? Não, nós iremos ver que os padres da igreja tiveram defeitos também. Não é romantismo. Mas nós temos que deixar que eles nos ensinem a identidade da igreja. Por quê? É importante a gente entender isso.
que os padres da igreja, eles são para nós um parâmetro, um ponto de referência quando eles expõem o que é a nossa fé, o que é a igreja. Eles podem ser questionados e nem sempre a gente precisa aceitar tudo o que eles dizem quando eles se põem a explicar a fé e explicar a igreja. São duas coisas diferentes, né? Quando eu digo o que é e outra coisa quando eu explico, né? Vamos supor, o parteiro, a parteira, né? que ajudou no parto de uma criança, cuida da criança, limpa a criança, etc. Depois entrega para a mãe e diz: esta é a sua filha, este é seu filho. Ele está dizendo o que é. Agora, como funcionam os rins, o coração, a cabeça da criança, a parteira não sabe necessariamente. Então, os padres da igreja, quando eles expõem a fé da igreja, eles estão dizendo: é isso que a gente crê. Agora, quando eles explicam a fé da igreja, nem sempre a gente precisa acreditar na explicação. A gente recebe a exposição. A fé é essa. Nós cremos nisso. Eu creio que Jesus está presente na Eucaristia. Bem, ótimo. Mas como é que ele está presente, hein? Explica para mim. Bom, essa explicação é uma teologia que eu não preciso necessariamente abraçar. Bom, se você entendeu o que eu quis dizer, ótimo. Se você não entendeu, não se preocupe, vai entender depois. Tá bom? Só estou dando as primeiras noções. Vamos ver então uma coisa importantíssima. Nós iremos estudar a história da igreja, nós iremos usar os documentos originais e nós precisamos e devemos estudar a história da igreja com uma visão de fé. Por quê? Porque fé. Porque gente, nós não pretendemos aqui estudar a igreja como se ela fosse um clube, o Corinthians, o Flamengo, sei lá o quê. Nós precisamos estudar a igreja sabendo que ela é um mistério que extrapola a nossa capacidade de compreensão. Todo domingo a gente se levanta e diz: creio na Igreja Católica, não é isso? Isso quer dizer que a igreja precisa ser crida. Para você saber verdadeiramente quem é a Igreja Católica, você precisa crer no mistério dela. Nós cremos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, que os membros da igreja fazem parte desse corpo de Cristo e que nós estamos, ao estudar a história da igreja, estamos estudando uma realidade muito mais invisível do que visível. Então, dentro de toda essa coisa, quando a gente vir os problemas, como surgiram, etc., as coisas, nós precisamos abordar a história da igreja com fé. Portanto, nós não vamos estudar a história da igreja como um sociólogo, como um sujeito que não sabe o que é a igreja, não. Ou como se a igreja fosse só uma agremiação de pessoas, não. A igreja está unida a Cristo, na igreja está o Espírito Santo. Quando nós falamos da igreja, você pensa imediatamente que tem muito mais gente no céu, parte da igreja, né? Do que a gente suspeita, do que aqui na terra. Miríades de anjos, milhões de santos que estão no céu são igreja, muito mais do que nós. E quando você começa a pensar na igreja, ou você pensa nessa parte invisível, ou então você não está entendendo o que é a igreja. Entenderam? Quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando somente de pessoas humanas que se organizaram numa agremiação. Nós estamos falando do corpo de Cristo, que tem em pessoas humanas os seus membros, que tem o Espírito Santo como sua alma. Nós estamos falando de uma unidade que é
mística, misteriosa, invisível e precisa ser crida, tá? Então, quando a gente ouve certos discursos, certas pessoas falar, porque a igreja é instituição, o que quer dizer a igreja é instituição? Né? É a mesma coisa se você falar da sua mãe e dizer assim, porque a minha mãe, corpo físico, o que quer dizer minha mãe, corpo físico? Que linguagem é essa? Minha mãe é minha mãe. Ou é o todo, ou então não é nada. Você vai tratar sua mãe como se fosse 1 quilo de alcatra em cima do balcão? Entendem? 1 quilo de alcatra em cima do balcão não é a sua mãe, não é a identidade. O corpo físico, sua mãe, não é sua mãe. É uma abstração que mais atrapalha do que ajuda. Se você chega e diz, a igreja é instituição, você está reduzindo tanto a igreja que você não vai dizer nada a respeito da igreja. Entende? Sua mãe pesa 60 quilos e você vai tratá-la como se fosse 60 quilos de carne em cima do balcão. Mas que mãe é essa? Entendem? Não dá para você fazer esse tipo de redução. Nós vamos tratar da igreja como ela é. Nós não vamos tratar da igreja instituição. Nós vamos tratar da igreja como quem crê. Eu sei o que ela é. A igreja é minha mãe, eu sou membro do corpo de Cristo e vou falar dela com a fé e o respeito necessários de quem tem fé, né? De quem crê no que ela é. Minha mãe é muito mais do que aquilo que o açougueiro enxerga. Dá para entender? Então não vamos ser açougueiros da igreja. Nós vamos estudar a igreja. Tá? Então, para estudar a igreja, precisamos começar com Jesus. Como nós estamos falando de história, então a primeira coisa que a gente fala com relação à história da igreja é um negócio assim meio escandaloso para as pessoas que não estudaram nunca história, mas que não é novidade nenhuma para quem já estudou, que é o fato seguinte: quando foi que Jesus nasceu? Tá? Então, a gente diz que Jesus nasceu, né? A data que a gente conhece é o quê? Dia 25 de dezembro do ano 0, não é isso? É aí que começa a contagem. Bom, a história do 25 de dezembro não é tão problemático, todo mundo sabe que 25 de dezembro não é 25 de dezembro, ou seja, nós não sabemos quando Jesus nasceu. Que dia e mês Jesus nasceu. Por quê? Provavelmente é possível que nem mesmo Jesus ou Maria soubessem quando é que Jesus nasceu. Dia. Pode ser que soubessem. Provável que soubessem. Mas também existe uma possibilidade de que não soubessem. Por quê? Por uma razão muito simples, gente. Hoje em dia você quer saber que dia é hoje. Você olha no calendário e sabe. Naquela época, para você saber que dia é, não é? Você tem que contar as coisas a partir de quê? Da lua, da colheita, da estação do ano. Quantas pessoas, por exemplo, que moram na roça, quando vão ser registradas, não se sabe o dia do aniversário. Quando é que nasceu fulano? Olha, ele nasceu, eu me lembro que estava na colheita do algodão. Então a colheita do algodão é tal mês. Como a gente já tinha colhido, então eu acho que foi tal dia. Hoje a gente tem calendário, tem a folhinha pregada lá na parede de casa. Hoje nós temos internet, hoje não tem como você se perder. Mas naquela época, você sabia uma data, o negócio era meio complicado. Depois, numa cultura onde não se celebra o aniversário, para nós, aniversário parece uma coisa importantíssima. Mas na cultura de Jesus, o aniversário não era celebrado.
Portanto, a data do dia em que a pessoa nasceu não era uma coisa importante. Outro dia, eu fui cumprimentar um padre espanhol que dá aula aqui no SEDAC, era dia de São José, o nome dele é Padre José Cobo. Eu fui lá e cumprimentei pelo seu onomástico. Por quê? Porque metade da vida dele, ou seja, a metade da vida que ele morou na Espanha, ele não comemorou nunca o aniversário dele, ele não comemorava o onomástico, ou seja, o dia de São José, que é o dia do nome dele. Porque os cristãos tradicionais na Europa, como dizem os poloneses, né? Os poloneses dizem que as vacas também têm aniversário, mas só os cristãos têm onomástico. Entendem? Ou seja, o dia do nome do santo. Agora, aqui no Brasil, nós estamos numa cultura que não se deu importância para isso, para o onomástico. E essa é uma das razões pelas quais o brasileiro é tão criativo na hora de inventar nomes. Por quê? Porque nós não damos validade, não damos importância para essa coisa de dar o nome de um santo para a pessoa. Não é da nossa cultura isso. Mas era da cultura cristã durante séculos, que uma pessoa nasceu, você vai dar o nome de um santo, um padroeiro para ele. E muitas vezes se dava o nome do santo, do dia do batismo. De tal forma que o onomástico era também o dia do batismo. Por exemplo, tem um padre, que foi meu diretor espiritual, chama-se Padre Isidoro. Ele foi batizado no dia de São Isidoro. Ou seja, não foram os pais quem determinaram o nome dele. Mas ele nasceu com a mãe ainda de resguardo, ou seja, a mãe não participava do batismo, a mãe ficava em casa de resguardo. O pai e os padrinhos levavam a criança na igreja no dia seguinte ao nascimento e já batizavam a criança. Vocês têm que compreender que naquela época em que a mortalidade infantil era tão grande, batizar a criança o quanto antes era importantíssimo. Não é? Então você batiza o quanto antes, porque não sabe se vai viver. Então nasceu hoje, amanhã já batiza. Batizava, olha no calendário, hoje é dia de quem? Hoje é dia de Santo Isidoro. O nome da criança é Isidoro. Entenderam? Era assim que se fazia naquela época. Então, o onomástico. Então, estou dizendo isso para você entender que existem culturas que não celebram o aniversário, mas celebram o onomástico, celebram outra coisa. Para nós é absurdo que uma pessoa não saiba o dia do seu nascimento, porque para nós é uma coisa importante o aniversário, mas na época de Jesus isso não era importante. Então não é de admirar, não é de assustar. Se a gente chegar lá no céu e perguntar para Jesus, Jesus, você celebrava seu aniversário, você sabia que dia você nasceu? E Jesus dissesse, olha, a gente não lembrava que dia foi que eu nasci. Né? Então, a data 25 de dezembro foi estipulada pela igreja. Por quê? Porque havia uma festa do sol, no solstício de inverno. Os dias iam ficando cada vez mais escuros, cada vez mais escuros, cada vez mais escuros. Quando chegava uma hora, parava de ficar escuro e começava novamente a ficar mais claro. Esse é o solstício de inverno. Então, no dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno, 4 dias depois, dia 25, de 24 para 25, havia uma festa do sol vencedor. Ou seja, a noite parecia que ela ia vencendo o sol. Agora o sol retomava outra vez a vitória. Então era a festa do sol vencedor. Como Zacarias diz no Evangelho de Lucas, que Jesus é o sol nascente que nos veio visitar, luz do alto para os que jazem nas trevas do inverno.
faz todo sentido que Jesus nasça quando? No momento mais escuro do ano, que é o solstício de inverno, quando o sol começa a vencer as trevas. Primeira leitura da noite de Natal. Um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Por isso, o dia de Natal é celebrado nessa época. Isso é de uma verdade muito superior à verdade histórica. Ou seja, é uma verdade teológica. Entenderam? Então, é verdade que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? É verdade. Historicamente? Não. Teologicamente. Entenderam? Faz todo sentido. Então, o cristianismo comemora 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Agora, que dia que ele nasceu, meu irmãozinho? Não me pergunte, porque ninguém sabe. E que ano que ele nasceu, padre? Bom, a coisa já é mais complexa de se responder. O ano do nascimento de Jesus foi calculado por um sujeito chamado Dionísio o Pequeno. Por que ele era Dionísio o Pequeno? Porque ele era baixinho, né? Em latim, Dionysius exiguus, exíguo, baixinho, né? Dionísio Pequeno. O Dionísio Pequeno, ele era astrônomo e matemático e canonista, de tudo um pouco. Era um monge intelectual. O imperador pediu para ele calcular a data de nascimento de Jesus. Então lá foi Dionísio Pequeno, no ano de 525, ou seja, ele já estava a 525 anos de distância dos eventos acontecidos, ou seja, do nascimento de Jesus. 525 anos depois de Jesus é que o sujeito resolveu calcular pela primeira vez quando foi que Jesus nasceu. Então dá para entender que esse cálculo não tinha como ser exato, né? E a igreja nunca teve nenhuma pretensão de que esse cálculo fosse exato. O cálculo era aproximativo. Bom, mas se eles foram calcular que ano que era, é porque eles já tinham uma forma de calcular os anos. Como é que se contavam os anos na época de Dionísio Pequeno e na época de Jesus também? Era através da data de fundação da cidade de Roma. Então, os anos são A-U-C. O que é A-U-C? Ab urbe condita, ou seja, da fundação da cidade. Tá? Em latim é isso. Ab urbe condita. Desde a fundação da cidade. Então, na época do senhor Dionísio, para eles estavam no ano 1278 da fundação da cidade. Entenderam? Este era o ano para ele. Ele fez os cálculos e descobriu que Jesus teria nascido no ano 753 da fundação da cidade de Roma. Ou seja, a cidade de Roma foi fundada 753 anos depois Jesus nasceu. E aí o que é que eles fizeram? Bom, então daqui para frente, o ano 753 passou a ser o ano 0.
E o ano em que Dionísio estava, que antes ele chamava de 1278, você pega 1278, subtrai 753, fica o quê? 525. Então, dali para frente, né, o primeiro ano que foi contado como do nascimento de Cristo foi o ano 525. Antes de 525, ninguém contava o nascimento de Cristo. Aí começaram a contar 525, 526, 527, mas já tinha passado 525 anos. Entenderam? Antes eles contavam como a fundação da cidade. É como hoje os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles contam a partir de quê? Da fuga de Maomé para Medina. Não é isso? Então, nós estamos no ano dos 2009, mas os muçulmanos, eles subtraem 622 anos. Então, para você saber em que ano você está na era muçulmana, você tem que tirar 622. Então, para os muçulmanos, nós estamos no ano 1387. Estão entendendo? O ano de 2009, para nós hoje, para os muçulmanos, é o ano 1387. Porque cada um conta de um jeito diferente. A maior parte das pessoas contam como nós contamos, ou seja, no Ocidente nós contamos a partir do nascimento de Cristo. No Ocidente nós contamos a partir do cálculo feito por Dionísio Pequeno. Agora, a pergunta é a seguinte: como é que Dionísio fez esse cálculo e ele acertou ou não? Essa é a pergunta que nós queremos responder agora. O que é que Dionísio tinha de seguro? Ele foi investigando, foi calculando e conseguiu descobrir com bastante probabilidade e precisão a data em que Jesus morreu. Era mais fácil achar a data da morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Porque ele tinha o quê? Uma série de parâmetros históricos. Ele sabia que quando Jesus morreu, Pilatos era governador na Judéia. Vamos olhar a data em que Pilatos era governador, aí você descobre o ano. Ele sabia que quando Jesus morreu, Herodes era rei na Galileia. Vamos olhar a data em que Herodes era rei. Ele sabia que houve uma revolta em Jerusalém, etc. Uma série de dados históricos da época de Jesus, da morte de Jesus, e inclusive também até mesmo para calcular a data da morte, não era tão difícil, bastava achar a data da Páscoa naquele ano, né? Não é isso? Então, muito bem. Dionísio fez os seus cálculos e chegou à conclusão de que Jesus teria morrido no ano 786 depois de Cristo. Perdão, depois de Cristo não. Eu estou falando bobagem. 786 da fundação da cidade de Roma. Mas eu quero saber quando é que Jesus nasceu. É essa a missão que o imperador me deu. Jesus morreu em 786 da fundação da cidade. Quando foi que Jesus ele morreu? 786. Quando é que ele nasceu? Bom, vamos fazer os cálculos. Para trás. Morreu em 786. Quanto tempo teve Jesus de vida pública? Se eu for contar pelo evangelista São João, Jesus pregou o evangelho durante 3 anos, pelo menos,
porque São João fala de 3 Páscoas. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele entra no templo, tira os mercadores de lá e diz: estava próxima a Páscoa dos judeus. Depois, mais para frente, não é? São João fala também de uma outra Páscoa. Então, só para resumir, quais são as 3 Páscoas de São João? A primeira está em São João capítulo 2, versículo 13, em que Jesus purifica o templo, expulsa os vendilhões, não é? Antes de narrar o episódio da expulsão dos vendilhões, São João diz que estava perto a Páscoa. Depois, por ocasião do discurso do Pão da Vida, capítulo 6, versículo 4, está dito lá também que a Páscoa estava próxima. E, finalmente, a última Páscoa, a Páscoa em que Jesus foi sacrificado na cruz, não é? A referência a essa Páscoa aparece no capítulo 12, versículo 1. Então, são 3 Páscoas. Ora, se só tem uma Páscoa por ano, o que é que nós podemos concluir? Que Jesus pregou o Evangelho durante 3 anos. Não tem como escapar dessa conclusão, né? Jesus pregou o Evangelho durante 3 anos. Então, ele morreu em 786. Você tira 3 anos e fica 783. Mas quando é que ele começou a pregação do Evangelho? Bom, aí nós temos São Lucas, que nos ajuda. São Lucas, capítulo 3, versículo 23. Antes de começar a pregar o Evangelho, São Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos. Não é? Ora, se ele tinha cerca de 30 anos, de 86, eu tiro o quê? 33 anos. Eram 3 anos de pregação e 30 anos de vida. Então, eu tiro 33. Por isso que a gente tem a história de que a idade de Cristo é 33 anos. É por causa desta indicação de São Lucas, que está lá no capítulo 3, versículo 23. Mas olhem direitinho aí na Bíblia de vocês e vejam que São Lucas diz que Jesus tinha o quê? Cerca de 30 anos. Não é isso que está escrito aí? Como é que está escrito? Não é? Ele diz: quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, etc. Vem a genealogia de Jesus. Não é? Então vejam, eu não sei como é que é o português de vocês, mas no meu português, cerca de 30 anos não quer dizer 30 anos. Estamos de acordo? Mas é o máximo que a gente consegue fazer de cálculo, gente. Como é que você vai calcular esse negócio 525 anos depois? Então, o Dionísio fez até um trabalho bom, né? O cara era inteligente. Ora, se Jesus morreu no ano 786, eu tiro 33 anos, eu chego ao ano 753. Então, 753 foi o ano em que Jesus nasceu. 753 da fundação da cidade de Roma. Ora, diz então e decreta o imperador que 753, doravante, será o ano 0. E vamos dividir o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então foi uma homenagem a Jesus.
Foi por veneração a Jesus. Foi por fé em Jesus que os cristãos, 525 anos depois do ano zero, resolveram marcar o ano zero. Entendeu? Porque é evidente que quando Jesus nasceu lá em Belém, as pessoas disseram: olha, nasceu uma criança lá ontem, vocês sabem que agora é o ano zero? Não foi assim, né, gente? Ninguém nem sabia quem era Jesus. Jesus nasceu, viveu, pregou e morreu, e não foi sequer notado na história mundial. Se começou a falar de Jesus depois que os seguidores dele começaram a fazer barulho, né? Mas Jesus nasceu, viveu, pregou e morreu, e o imperador nem ficou sabendo. O máximo de notícia que chegou foi para Pilatos, que era só o procuradorzinho lá da Judéia, um funcionário público que não era tão importante. Mas o imperador, os grandes, não ficaram sabendo de Jesus. Entenderam? Só foram ouvir falar de Jesus um século depois, pelo menos. Né? Porque até mesmo Nero, com a perseguição dos cristãos, não sabiam direito quem era Jesus. Vocês vejam que os relatos da época falam de Jesus. Eles seguem um tal de Cresto. Cresto. É Cristo. Entende? Mas eles não sabiam direito. É o Cresto. Eles seguem o Cresto. Por isso são chamados de cristãos. Entendeu? Quer dizer, não sabiam direito o que era isso. Perseguiam, mas não sabiam direito o que era. Começaram as primeiras polêmicas e aí foram descobrindo quem era Jesus. Mas os cristãos apareciam mais do que Jesus. Está entendendo? Então foi somente séculos depois que Jesus, quando o império já tinha se convertido, né, que Jesus foi notado pela história oficial como alguém que precisava ser homenageado. Tá bom? Então, o problema é que esta era a situação do conhecimento histórico na época do senhor Dionísio, em 525 depois de Cristo. Só que hoje nós estamos no ano 2009 e a ciência histórica evolui, a gente descobre novas coisas e nós descobrimos uma coisa interessante. Foi descoberto recentemente que Herodes, o Grande, morreu antes de Cristo. Ora, se Herodes morreu antes de Cristo para ele perseguir Jesus, geralmente a gente precisa estar vivo, né? Não é isso? Se Herodes o Grande mandou matar os inocentes e perseguir Jesus, para ele fazer isso, ele precisaria não ter morrido ainda. E isso significa que provavelmente então Jesus nasceu antes de Cristo. Então, pelo conhecimento de história atual, nós sabemos que Herodes o Grande, não é? Pai do Herodes que depois condenou Jesus, Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Cristo. 4. Então, a partir daí, nós começamos a ver que os cálculos de Dionísio Pequeno foram até bastante exatos. Imagina, 525 anos depois, você fazer um cálculo e errar só por 4, 5 anos, 6 anos, o cara era bom, né? Então, os cálculos dele, para a época dele, do jeito dele, eram cálculos bastante exatos. Então, hoje, nós sabemos que a contagem está defasada em cerca de 5, 6 anos, mas nós não sabemos quanto. Aí o pessoal diz, então por que não muda a data? Não muda a data porque você mudar
por uma outra dúvida, não adianta nada mudar. Se nós soubéssemos a data, dava para mudar. Agora, o incerto pelo incerto fica do jeito que está. Entenderam? Nós não sabemos quando foi que Jesus nasceu. Essa é a realidade. E quando Dionísio Pequeno marcou essa data, ele sabia que essa data não era exata. Ele não é analfabeto, gente. O cara era um homem inteligente. Era um astrônomo, era um matemático, era um estudioso de direito canônico. Era um sábio da corte. Ele sabe ler. Ele leu no Evangelho. Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele sabia exatamente que aquilo lá quando ele marcou o ano zero, ele sabia que ele estava marcando que Jesus nasceu cerca do ano zero. Entenderam? Por volta do ano zero. Isso quer dizer que Jesus, quando ele começou o ministério, ele poderia ter 28 anos. 28 anos não é cerca de 30 anos? Jesus não podia ter 35 anos? Podia. Não tinha cerca de 30 anos com 35? Tinha. Entenderam? Então pode ser que Jesus não tenha morrido. Jesus morreu no ano 33, mas Jesus não morreu com 33. Entenderam? Ele morreu com cerca de 33 anos. Pode ser que ele tivesse 38. Nós não sabemos. Tá? Só sei que era um homem na plenitude de suas forças, né? Era um homem que era já adulto, que não tinha ainda começado fisicamente a sua degradação física, né? da velhice. Ele estava no apogeu das suas forças físicas. Isso nós sabemos, cerca de 30 anos. Então, dá para entender que nós não sabemos quando Jesus nasceu. Se nós não sabemos quando Jesus nasceu, também não dá para mudar a data. Nós sabemos que a data provavelmente está errada. Porque Herodes nasceu 4 a.C. Para perseguir Jesus, ele precisava estar vivo. Então quer dizer que Jesus nasceu mais ou menos 5 ou 6 a.C. Mas quando foi que Jesus nasceu? Nós não sabemos. Por que a igreja não muda a data? Porque nós não sabemos. Então, mudar o incerto pelo incerto, a gente fica com o incerto. E deixa no ano zero. Do jeito que está. Ah, mas a igreja está escondendo as coisas das pessoas, a igreja está ludibriando as pessoas. Primeiro, a igreja não está ludibriando ninguém. Ela nunca escondeu isso. Dionísio Pequeno, quando fez o cálculo, ele fez sabendo que ele estava calculando cerca de 30 anos. Esse era o número 1. Número 2. Tanto a igreja não esconde que o Papa João Paulo II, quando ele fez a carta de convocação do ano santo para o ano 2000, para comemorar os 2000 anos do nascimento de Cristo, o Papa sabia perfeitamente dessa polêmica e ele fala no documento oficial, o Papa está lá dizendo, nós não sabemos quando é o ano zero. O Papa João Paulo II está lá dito. A igreja não esconde isso de ninguém, está no documento oficial da igreja. A igreja sempre soube disso. Agora, não é que a igreja está escondendo alguma coisa de você, é a sua ignorância que está escondendo de você o fato de que sempre foi assim. Agora não venha jogar a sua ignorância em cima da igreja. Os caras ficam revoltados, a igreja não podia esconder isso das pessoas. A igreja está escondendo nada. Entende? É a mesma coisa dos evangelhos apócrifos, né? Olha, foi descoberto um evangelho de Judas que a igreja sempre escondeu das pessoas. Aí um repórter da Globo News, telefonou para um padre, amigo meu lá do Rio de Janeiro, o padre Sérgio Costa Couto, o Monsenhor Sérgio Costa Couto. Ele disse, Monsenhor, foi descoberto um novo evangelho de Judas, não sei o quê. Ele disse, peraí, evangelho de Judas? Espera um momento. Ele foi lá na prateleira dele, pegou um livro de evangelhos apócrifos, abriu,
Ah, é um evangelho do ano tal, assim, 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 assim? Como é que o senhor sabe? O senhor está aqui na minha prateleira. Ou seja, é segredo para os ignorantes, né? A igreja não esconde nada de ninguém, gente. Se quiser comprar dúzias de evangelhos apócrifos, está aí publicado pelas editoras católicas. Como que a igreja está escondendo alguma coisa de alguém? A única coisa que está escondendo algo de você é a sua ignorância e a sua preguiça de estudar. Vai estudar. Entendeu? É assim que a gente tem que responder para as pessoas. Vai estudar, vagabundo. Preguiçoso. Entendem? Então, vocês estão no início da formação, então vocês devem já ser formados, né, no conhecimento de que essas coisas existem. Então, como que começa a história da igreja? Nós podemos começar a história da igreja desde a criação de Adão e Eva. Não dá para a gente começar, né, com a criação de Adão e Eva. Então, a gente vai começar com Jesus. Começamos com Jesus? Ótimo. Quando Jesus nasceu? No ano 0? Não, certamente não foi no ano 0. Foi cerca de 0. Ou seja, foi ao redor do ano 0. Quando foi? Nós não sabemos. E foi 25 de dezembro? Bom, isso é certeza que não foi. 25 de dezembro não foi. E por que a gente celebra 25 de dezembro? Por causa do solstício de inverno. Entendeu? Se a gente chegar lá no céu e descobrir que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, isso então, gente, vai ser como tirar na Mega Sena acumulada, porque foi uma sorte imensa que tenha coincidido. Entendeu? Mas a probabilidade maior é que não tenha sido. Tem uma teoria que tenta provar, etc. Tudo bem, mas é só teoria. Então nós não sabemos quando foi que Jesus nasceu. Tá claro isso para todo mundo? Alguma dúvida?